Olá, crianças do terceiro ano, tudo bem? Espero que sim. Crianças, como vocês sabem, nós começamos a iniciar o capítulo, o primeiro capítulo, o capítulo 1 do livro 2, né, de Geografia. Então, a tia vai relembrar um pouco, né, a nossa primeira aula. Nós estamos na segunda aula, a continuação. Então, eu vou relembrar um pouquinho da primeira aula, tá? Para a gente dar continuidade, tá bom? Então, vocês lembram do título, do que nós estamos estudando, né? O que era a primeira página, o que a unidade está falando. Então, vamos lá, recordar. Então, aqui nós temos como a natureza transforma a paisagem, né? É o primeiro capítulo, né, a unidade 2, que é o L2, o livro 2. Então, nós vamos estudar, né, paisagem e ocupação humana. Então, nós vamos saber por quê, né, saber mais, conhecer mais. Por que, que a natureza, né, o que foi modificando, né, e por que ocorreu, né, como ocorreu, né, como é que a natureza transforma a paisagem, por que houve isso, né? Então, quais as consequências? Será que é bom? Será que é ruim para a terra, né? Então, a gente fica sempre nessa. Então, ruim não foi. Por quê? Porque, como você vê, hoje em dia tem muitas paisagens, né? Muitas mudanças mesmo que a gente vê. Então, a transformação começou mesmo antes, né? Como vocês podem observar na página 176, nós temos aí, né? Antes, como era que era antes, né? Como era o formato antes, né? O ambiente, né? Que a gente hoje em dia, né? Nossa terra, né? Hoje em dia não, sempre foi a terra, né? Então, como foi essa mudança, né? Então, a natureza ela passa por modificações, por muitas modificações, né, significativas, muitas mudanças significativas, né, em paisagens naturais, né? Então, nesse capítulo, como eu falei, nós vamos conhecer essa história, né, da natureza, essa história natural da Terra e as formas, né, envolvidas nesse processo, como a tia acabou de falar, né, que constituíram o quê? O mundo em que vivemos, né? Então a mudança começa pelo início, antes, né? Nós temos aí, né, uma paisagem, né, as figuras, né, que vocês estão vendo, as imagens, e você pode observar a mudança, né, no próprio planeta aqui, né? Então nós temos aqui essas gravuras mostrando, né, a mudança que houve, né? Então aqui vocês podem perceber, né, das mudanças que eram tudo junto na primeira, onde tem a palavra Pangea, e aqui no segundo depois nós temos aqui as divisões, né? Que é a América do Norte, América do Sul, África e Eurásia. Né? Temos o Oceano Ártico, o Oceano Atlântico Sul e o Oceano Índico. Então, vocês podem perceber que começa aí a nossa mudança. É a mudança da Terra, né? Que hoje nós vivemos, né? O mundo em que vivemos. Então, nós temos aqui na página, continuando, nós estamos na página 178, que é falando ainda sobre a transformação da natureza, né? Então, a gente é bem, nessa página, ele até faz uma pergunta, né? Uma reflexão, né? Para a gente ficar pensando, como seria, né? Já pensou se a gente tivesse uma máquina, né? Viajasse no tempo, né? Voltasse no tempo, né? Então, voltasse no momento em que o planeta Terra, né, existia muito
as características, né, bem antes, né, de antes. Como seria, né? O que nós encontraríamos? Então, como vocês veem aí nessa página, na página 178, ele fala que o planeta, né, quando o nosso planeta se formou, a temperatura era bem elevada, era mais elevada que atualmente, né? Então, era muito bem provável que se a gente voltasse no tempo, né, a gente ia perceber que nenhuma matéria orgânica existiria. Por quê? Porque era muito quente, então não tem como sobreviver, né, pela temperatura muito quente. Então, quando o nosso planeta se formou, era assim, era a, a temperatura bem elevada, né? Então, com o passar do tempo, as paisagens começaram a quê? A formar, né, mudanças, né? Começaram a ter transformação, principalmente pela presença da água, que nós comentamos já, não foi? Pelos continentes, né? E as vegetações e os seres vivos também que resultaram, né, nessas mudanças, né, que hoje nós estamos vendo dia após dia, tá? Então vamos lá. Olha só, então hoje nós vamos dar continuidade na página 180. Como vocês estão vendo aí, lembra que a tia falou sobre dois agentes, depois da explicação, né? Que eu falei que a superfície da Terra ela está dividida em dois grupos, né? Que é o grupo externo e o grupo interno, né? Então hoje nós vamos, por isso que eu deixei essa gravura bem de início, para que vocês vissem, né, quais são, né, esses agentes internos, né, os agentes internos, e vamos falar também sobre os agentes externos, tá? Então vamos lá, agentes externos. Os agentes internos são aqueles que ocorrem, olha só, a tia vai botar lá onde a tia está. Não é? Vem aqui para vocês lerem com a tia Cris, que eu estou na página 180, tá, pessoal? Página 180. Olha só, aqui, tá? Então, os agentes internos são aqueles que ocorrem no interior do planeta Terra. Então, eles ficam dentro do planeta Terra, interno, dentro, que está repleto de energia em forma de calor, certo? Em forma de calor, tá? Então, todo esse calor explica o porquê de as imagens da Terra, né? Na página de abertura que nós vimos, né? Na página de abertura, serem diferentes. Isso ocorre, gente, ocorre dentro do nosso planeta, né? Pois temos uma camada que é composta de um material pastoso ou fluido, muito quente, como está mostrando aqui, olha só, vendo essa setinha aqui? Tudo bem. E que se movimenta, fazendo com que os continentes se mexam de um lado para o outro, né? Então, você sabia, aqui tem a pergunta, olha só, você sabia que o nosso planeta tem camadas que são diferentes uns das outras? Né? Então, nós estamos observando agora o planeta e estamos vendo essas camadas, né? Estamos vendo as setinhas e lá, né, com a lupa na mão, olha só, tem aí o exemplo do ovo, né? O ovo é uma experiência que dá para entender melhor, né, as três camadas, né, da Terra, tá?
Então, nós temos a camada que é a gema, que é a letra C, que é o interno, que é o quente, bem quente que eu mostrei para vocês. Nós temos a letra B, né, que é a letra B, que é o manto, né? Olha só, tá? Né? Aqui, ó, né? Que é a C, nós vamos perceber que é o núcleo, que é o dentro, chama núcleo, tá? Nós temos o manto, né? Que é a camada que tem aqui, nessa parte branca, que é a clara, representando a clara. E temos a crosta terrestre, que é a letra A, que é representando aqui a casca do ovo, tá, pessoal? Muito bem. Então, aqui, olha, ele mostra o seguinte: as imagens que mostram as camadas do nosso planeta são muito parecidas com alguns elementos do dia a dia. Você consegue pensar em algo que lembra ou que seja parecido com a imagem anterior? Vamos fazer um experimento, né? Então aqui nós temos, né? Peça o ovo para cozinhar o ovo cozido, né? O ovo cozido cozinhou, você vai descascar e vai cortar lá ao meio e vai, ó, pode observar, né? Vocês estão vendo aí que a tia já explicou. Então, para que vocês entendam melhor, né? Então aqui nós vamos colocar letra A, né? Qual é a letra A? É o quê? É a crosta, né? Eu falei nesse instante para vocês. Então, nós vamos escrever aqui a crosta, né? Crosta. A letra B, né? É o manto. Certo? Na letra C, nós temos o núcleo. Núcleo. Tá? Então, já foi bem explicadinho, né, pessoal? Foi dito e tudo. Então, aqui nós temos na página 181, nós temos a professora mostrando para os alunos, né, um globo terrestre, tá? E mostrando, explicando para eles, né? Vamos saber lá, olha aqui. Será que esses movimentos, ela pergunta, são capazes de transformar a paisagem que observamos, já que essas forças são internas, né? São internas, são dentro. Né? Então, vamos ver aqui o que tem falando sobre essa página. Vamos lá. As camadas da Terra têm a características diferentes. O núcleo é sólido e as temperaturas são muito altas, como eu mostrei para vocês, lembram? O manto é formado por rochas em estado líquido. Já a crosta terrestre é formado basicamente por rochas e é dividida em 12 grandes placas, tá? Então aqui nós temos, como a crosta é bastante fina, os movimentos que ocorrem no manto causam efeito em suas estruturas, promovem, né, diversos tipos de mudanças. Veja a imagem a seguir e leia a pergunta que a professora fez para as crianças. Então, eu já conversei com vocês, eu já li para vocês, né? Então, vamos aqui. Olha só. Então, ela está mostrando as crianças muito curiosas, né? Para aprender tudo sobre o planeta. Olha só, tá? Então, vamos voltar lá para dar continuidade na nossa atividade. Então, a resposta, claro que é sim, né, gente? Que ela tem a mudança, mesmo ela tendo são interna, mas tem aquelas transformações. Nós já estudamos. Então, os movimentos internos são capazes de produzir terremotos e vulcanos, né? Quer dizer, vulcanismos, né? Que mudam nossas paisagens. Além disso, as grandes cordilheiras eles formam, né, e continuam crescendo em consequência desses
movimentos. Então, eles foram formadas, né? E continuam crescendo em consequência desses movimentos, tá? Então, aqui, ó, nós temos o texto para saber mais. É verdade que a maior montanha da cordilheira do Himalaia está crescendo ano a cada ano, né? Então, cada ano está crescendo realmente. Então, bem pouquinho, mas cresce. Os cientistas estimam que a maior montanha de cordilheira do Himalaia se eleva de 0,5 a 0,8 milímetro por ano, mais ou menos o tamanho de uma unha, bem curta. Isso ocorre porque o Everest ainda está em formação. Essa formação que já dura 50 milhões de anos. Olha, gente. Então, é verdade que a maior montanha da cordilheira do Himalaia está crescendo a cada dia. Então, né, cada ano, aliás, ela cresce a cada ano, né? As pessoas têm observado, né? Então, vamos lá. Com a lupa na mão, né? Com a lupa na mão. Vamos lá. Antes de fazer a lupa na mão, nós vamos ler mais um pouquinho sobre agentes internos e a paisagem. Alguns agentes internos provocam mudanças que ocorrem muito devagar, que podem se estender por milhões de anos, como vimos no texto anterior. Porém, outros agentes podem transformar a paisagem de forma muito rápida, como os terremotos e os vulcões. Então, com a lupa na mão, nós temos aí uma gravura. Olha só que a tia vai afastar. Temos duas gravuras, aliás. Uma aqui, ó, casa destruída após um terremoto. E a outra, deixa a tia puxar aqui a outra. Nós temos uma fenda que surgiu após um terremoto, né? Uma abertura, tá? Então, aqui a pergunta é: as duas imagens representam situações que aconteceram após o terremoto. Quais diferenças você consegue observar entre elas? Então, na primeira imagem, pessoal, primeira imagem, está, né, em uma área não habitada, né? Então a área não está habitada. Olha só a primeira imagem, né? Já a segunda, gente, a segunda imagem, né? Vocês podem observar o quê? Que está, ela está o quê? Muito bem, né? Ela está na área de uma casa, né? Então a segunda imagem em uma área com casas, né? Então a diferença de uma para outra é isso aqui, não é? Depois do terremoto que aconteceu, né? Então aqui na segunda pergunta, qual das imagens representa uma situação que afeta diretamente os seres humanos, né, gente? Então é a segunda imagem, porque aqui a casa ficou toda destruída. Então as pessoas não têm o habitat dela, não têm onde morar, não tem a casa delas, destruiu tudo, pode ter até acontecido morte, ou a pessoa perdeu tudo, né, que tinha. Então ela é diretamente a casa, né? Então a segunda imagem, pois quando os terremotos
ocorrem, né? Então, a segunda imagem, pois quando os terremotos ocorrem em área habitadas, né? Causam destruição e até a morte, né? As mortes. É muito triste, né, pessoal? Mas acontece. Né? Então, gente, nosso conteúdo é até a nossa página 182, que é onde nós terminamos agora essas duas questões, tá? Nas próximas aulas nós vamos comentar mais. Aí nós vamos falar de vulcão, vamos falar também de outros agentes, né? Vamos falar dos agentes externos, o outro agente, né? Agente externo. Quais são os tipos? Tem tipo de erosão também. Então, nós vamos falar mais sobre esse assunto, tá bom? Então, beijo para vocês, fiquem com Deus, se cuidem, até as nossas próximas aulas.